estamos muito felizes por estarmos aqui, dando aí o pontapé inicial para nossas atividades do ano de 2025. E nós estamos aqui todas as segundas-feiras, né, com a nossa célula de casais, que é uma bênção. Então, aqueles que puderem estar conosco, toda segunda-feira nós estamos exatamente aqui nesse local, ali atrás, e sempre com uma palavra direcionada por Deus, né? Relacionado ao relacionamento conjugal, à família, aos filhos. Tem assunto variado, sogras e noras, né? Tem assunto que dá o que falar, e é uma bênção. Meus queridos, quero agradecer pela presença de cada um de vocês. Nós sabemos, né? Olha, em plena segunda-feira, vocês poderiam estar fazendo tantas outras coisas, e vocês estão aqui. Então, que Deus possa estar abençoando mais e mais a casa de vocês, a família, relacionamento conjugal. A palavra de Deus diz lá que tem uma palavra, né, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gostaria de profetizar isso juntamente com você. Você pode profetizar isso? Que você e a sua casa servem e servirão ao Senhor? Eu vou falar 1, 2, 3 e todos nós diremos. Vamos? 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor. Meus queridos, Deus colocou ao nosso coração para iniciarmos esse ano de 2025 com uma série de mensagens com o tema Coração Ensinável. Coração ensinável. Nós temos que ter um coração ensinável, porque tanto nós estamos aqui, o ano de 2024, o ano de 2023, o ano de 2022, e os anos vão passando, e foi bênção demais estarmos aqui na presença do Pai, nos cultos, estarmos aqui celebrando na célula de casais, ouvindo palavras, ouvindo direcionamentos. Mas se nós não tivermos um coração aberto, um coração ensinável, eu digo para vocês que vai ser tempo perdido. Estarmos nos cultos, estarmos aqui na célula de casais ouvindo, vai ser tempo perdido. Mas por que tempo perdido? Porque se não tivermos ação, nós não teremos resultado. É fato de que se nós continuarmos fazendo, tendo as mesmas atitudes que nós temos, nós continuaremos tendo os mesmos resultados. Então, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós teremos os mesmos resultados. E por vezes, o relacionamento não está tão bom. Por vezes está precisando realmente de um up, um algo. E as pessoas, elas até oram, até buscam. Só que se não tiver atitude, se não tiver realmente um coração aberto, um coração ensinável, não vai ter resultado diferente. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 25, diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. Hebreus é o 19º livro do Novo Testamento. Neste livro podemos observar alguns conselhos dados aos judeus para que permanecessem firmes em Cristo. E o texto que nós lemos enfatiza a importância de não rejeitarmos aquele que fala, Deus, de não nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. É como um pai que quer o melhor para o seu filho. E quantos são pais aqui, quantos são mães, faça assim comigo, e você vai se lembrar de algum momento no qual você advertiu o seu filho, orientou o seu filho dizendo: filho,
cuidado, está quente, não é assim? Não vai ali no fogão, a panela está quente, não chega ali. Palavra de advertência, de cuidado. Ou, filho, cuidado ao atravessar a rua. Você tem que olhar para cima, para baixo, certificar que não está vindo carro, bicicleta. Cuidado, filho, não é assim? Outros, talvez assim como eu, você está chegando na praia, aquela vontade, criança é dessa forma, né? Não vê a hora de chegar na praia, pode estar quente, sol, chovendo, não tem problema para criança. E aí eu chegava assim, descia do carro e já ia correndo entrar na água. Quando colocava o pé na água, a minha mãe: filho, cuidado! Filho, cuidado, vai se afogar. A água estava aqui na canela, né? Na canela, e a minha mãe gritando, falando que a gente ia se afogar, né, mãe? Medo, cuidado, zelo, não é verdade? Então, para que nós tenhamos um casamento abençoado, uma família abençoada, nós sabemos o que devemos fazer, porque somos orientados. Sim ou não? Somos orientados. Nós sabemos a teoria, mas e a prática? Aí que pega, né? Quantos querem terminar 2025, porque nós acabamos de iniciar o ano? Nós estamos aqui no dia 3 de fevereiro. Iniciamos aí agora o ano de 2025. E aí nós temos meses até finalizar o ano. E aí eu faço a pergunta para vocês: quantos querem terminar o ano de 2025 melhor do que agora? Melhor do que quando nós iniciamos o ano? Quantos? Amém? E no seu relacionamento conjugal? Na sua família? Vocês também querem terminar o ano de 2025 melhor do que quando iniciou? Sim? Amém? Eu também quero. Tem uma frase que faz muito sentido para mim, Rafa, que diz o quê? Nenhum casamento pode estar tão bom que não possa ser melhorado. Por outro lado, diz também que nenhum casamento, Cleiton, pode estar tão ruim que não possa ser restaurado. Certo? Ou seja, tanto para aqueles que estão aqui nesta noite, que pode dizer assim: eu estou vivendo o melhor momento no meu relacionamento conjugal. Bênção. Bênção que você está aqui. E que Deus possa estar realmente fazendo dia após dia do seu relacionamento conjugal melhor, cada dia melhor, um dia melhor do que o outro. Pode ser também que você esteja aqui e possa estar dizendo: aqui para mim este culto está sendo realmente um ponto que ou é tudo ou nada, e pode ser que seja o último. Digo para você que a palavra de Deus nos diz que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de transformar algo que era totalmente destruído, que estava acabado, em algo melhor do que era antes. E assim pode ser com o seu casamento. Amém? Mas precisamos ter atitudes. É como termina que se conta. Nós temos a tendência de começar muito bem as coisas, mas e terminar? Fala comigo. É como termina que se conta. É como termina que se conta. Para termos um coração ensinável, nós precisamos ter um coração aberto a mudanças. Mudanças são necessárias. Repitam comigo: mudanças são necessárias. Olhe para quem está ao seu lado aí e diga: mudanças são necessárias. Mudanças são necessárias. E eu digo para vocês que realmente mudanças são necessárias. Minha esposa, né, está aqui. Te amo, linda, gata. Fizemos 20 anos de casamento agora em dezembro. E foi bênção, hein, gata? Comemoramos só nós dois, um lugar top. 20 anos, não podia ser diferente, né? Lua de mel de novo, né, gata?
Olha só, mas quem olha para nós hoje, nosso relacionamento, pode dizer assim: olha só, que bonitinho ver eles chegando de mãos dadas na igreja, família, olha, que legal, que bonito. Mas eu digo para vocês que é uma luta diária, que não é fácil. E dizer para vocês também que nós já vivemos fases que não foi fácil, né, gata? No qual nós quase nos separamos. Dizer para vocês que até o 5º ano de casamento para nós foi muito difícil. Aquele processo de ajustes, no qual eu tinha o meu jeitão, a minha esposa tinha o jeitão dela. E nesse processo de ajuste conjugal foi muito difícil para nós. Porque ela vinha com o jeitão dela, querendo me dominar. Eu deixava a toalha molhada em cima da cama, Tom. E aí, a minha gata, ela vinha e falava assim: o que essa toalha está fazendo aí? Mas já chegando com sangue nos olhos, né? E aí eu não aceitava o jeito que ela falava comigo, né? Chegava chegando, do jeito que apertava a pasta de dente, né? Então assim, era muita, tudo bem, deixar a toalha molhada em cima da cama, Abraão, é certo? Não é, né? Só que o jeito que ela chegava para mim também não era legal. Então assim, aí eu não aceitava, e quando eu ia ver, a gente estava brigando por bobeirinha. E eu digo para vocês que a grande maioria dos casamentos estão em crises por bobeiras, no qual depois vocês nem se lembram o porquê começou, porquê que vocês estão assim, um chateado com o outro, um bicudinho com o outro, sem se falar. Por quê? Nem se lembra, porque uma coisa vai puxando outra, e aí vai virando uma bola de neve, e vocês nem se lembram mais aonde tudo começou. Então nós devemos tomar muito cuidado, né? Não deixar que as raposinhas cresçam, porque a palavra de Deus diz: apanhai, lá em Cantares, apanhai as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, né? Então não vamos deixar essas raposinhas se multiplicarem, crescerem, não. Eu digo para vocês, se nós não tivéssemos um coração aberto à mudança, nós não estávamos casados hoje, não é, meu amor? A pergunta é: por que nós valorizamos somente depois que nós perdemos? Nós temos essa tendência de só valorizar algo depois que a gente perde, somente depois de quebrar a cara. Por que tem que ser dessa forma? Por que a gente tem essa tendência de só valorizar depois que a gente está perdendo algo? E isso referente a tudo. Então, que nós não passemos por algo para realmente dar valor àquilo que tem valor. Eu digo de experiência própria, né? Porque como muitos sabem, nós passamos, eu juntamente com a minha esposa, e isso se reflete em toda a família, mas aquilo que nós passamos com relação à nossa filha, Sara, quando com 8 anos ela teve meningite, no qual nós passamos por aquela fase, no qual foi dolorido, foi difícil, mas nós precisávamos passar por aquilo, para realmente cair algumas fichas, para realmente dar valor àquilo que tem valor. Porque quando eu falo que a gente tem essa tendência de dar valor somente depois que a gente perde, eu estou falando isso de experiência própria. Porque quando naqueles 10 dias no qual eu tive que ficar com a minha filha dentro de um quarto do hospital, no qual eu não sabia se ela ia sobreviver ou não, ali Deus falava ao meu coração: filho, você agora está entendendo, filho, o que você tem que dar valor? Por outro lado, a minha esposa também. Então nós aprendemos com as dificuldades, nos desafios, mas que a gente realmente não precisemos passar por dias maus, por situações complicadas em nossas vidas, para que a gente aprenda. Por que eu tive que passar por aquilo que eu passei para acordar? Não podia ser diferente? Eu não poderia realmente valorizar minha família da forma como eu deveria valorizar, sem antes ter passado por aquilo? Mas não. Eu tive que passar por aquilo que eu passei para dar valor ao que tem valor. Então que você não precise passar por dias maus, por situações, para realmente você dar valor ao que tem valor.
que é a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 20, versículo 30 diz: os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Olha só, uma palavra dura, hein? Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. O golpe que eu tive naquela situação, o ferimento que eu tive naquela situação, eliminou o mal. Eu acordei para a vida. Eu comecei a enxergar coisas que eu não estava enxergando. Deus abriu os meus olhos espirituais para enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Os açoites limpam as profundezas do ser. E aí lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 5, diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí essa passagem, ela é dita quando Paulo, até então Saulo, perseguidor de cristãos, ele estava rumo a Damasco. E aí Jesus aparece para ele em uma forte luz, ele cai. E aí Saulo ali naquele momento, ele olha e ele fala: quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou o Senhor Jesus. Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar. Recalcitrar significa uma pessoa que ela é uma pessoa teimosa. Tem pessoas teimosas aqui? Será que tem pessoas teimosas? Duro é para ti continuar nessa teimosia, recalcitrar contra os aguilhões. Mas o que é um aguilhão? Aguilhão é uma espada, como uma espada que tem uma lança na ponta, Jurandir. E aí essa lança, ela é utilizada por boiadeiros que conduzem uma boiada. E aí, quando aquele boiadeiro está conduzindo aquela boiada, você já percebeu que um vai atrás do outro? Só que de repente um boi, ele sai do caminho que deveria seguir. E aí o que o boiadeiro faz? Ele pega aquele aguilhão, aquela lança e fere o boi. Aquele boi esperto, ele nem vai sentir a aguilhada, a lança. Por quê? Porque ele sabe, por experiência, que se ele sair do caminho, ele vai ser ferido. Já tem uns, cabeça dura, que precisa levar uma aguilhada, assim como eu levei há tempos atrás, e assim como eu levo, continuo levando. Aguilhada, um ferimento, para realmente você retornar ao caminho que o Senhor tem para você. Aquele boi muito teimoso, ele é ferido uma vez, não aprende. Ele é ferido a segunda, a terceira, não aprende, não entra no caminho. Ele vai ser muito ferido. Agora, aquele boi que mais esperto, na primeira aguilhada, ele aprende, ele retorna ao caminho. Meus queridos, que não sejamos como um boi teimoso, que precisa realmente a todo momento ficar sendo ferido. Que nós não precisemos realmente ser feridos, estar realmente com o casamento acabando, para a gente dar valor, para a gente começar a mudar situações. Não. O que nós precisamos mudar? Eu tenho certeza que você sabe aquilo que precisa ser mudado. Normalmente, quando nós estamos passando por uma fase difícil no casamento, alguma situação, a gente tem a tendência de jogar a culpa para o outro. Quando eu tenho alguma discussão, alguma divergência com a minha esposa, a culpa sempre é dela. A culpa vai ser minha? Imagina, né, gata? A culpa é sua. Ou de alguma circunstância. Não é assim que a gente age? A culpa é do outro, a culpa não é minha.
E aí eu jogo a culpa na minha esposa joga a culpa em mim. Não tem que ser dessa forma. Vamos realmente ter um coração aberto a mudanças, um coração ensinável. Meus queridos, nós temos a tendência de aprender da maneira mais difícil. E eu estava dizendo ali, até estava falando com a Marilisa, falando que a semana passada eu fiquei emocionalmente abalado. E vai ter uma pessoa aqui entre nós que ela vai entender, porque tem a ver com ela. Porque assim, olha só, um dia de segunda-feira, cara vem aqui, minha filha de 16 anos, numa reunião, ficamos em casa, eu e a minha esposa. E aí a Sara, ela chega, Tom, toda animada, alegre em casa, porque ela recebeu um convite de um trabalho aos finais de semana. E aí, eu ouvindo ela, e ela super animada, 16 anos, eu comecei a trabalhar com 14, tudo certo, né? Fui dormir, mas sinceramente, eu acordei no dia seguinte, na terça de manhã, e eu falei para minha esposa, amor, eu estou emocionalmente abalado. Amor, eu estou triste. Por que será? E eu não sabia o porquê que eu estava daquela forma. Sabe quando a gente amanhece, acorda, de repente você não sabe se você está meio triste, meio chateado, e você não entende o porquê, né? Pastora Mara, e eu fiquei daquela forma, e eu falei assim, mas, e buscando na minha memória o porquê que eu estava daquela forma. E aí eu falei para a Vânia, falei, amor, eu acho que eu sei o que é. O que foi? Falei, então, ontem a Sara não veio falar para a gente que ela recebeu um convite de trabalho para trabalhar nos finais de semana? E aí eu acho que isso mexeu comigo. Mexeu comigo. Por que mexeu comigo? Porque assim, eu vou falar por mim como pai, eu quero ser o melhor pai. Eu quero curtir os meus filhos, as minhas filhas, eu quero, sabe? E a gente vai agindo de uma forma, na nossa vida, de uma forma como se a gente vai ter todos os dias, né? Com aquela pessoa, como se a gente vai ter anos e anos com aquela pessoa lá dentro, o nosso filho ao nosso lado, a esposa, o esposo, o pai, a mãe. A gente age dessa forma, como se a gente vai ter aquela pessoa ao nosso lado, e a gente sabe que não é bem assim. Então assim, eu sei que um dia a Sara vai crescer, assim como a Bia, que vai se casar, que vai sair de casa, mas parece inconscientemente que isso nunca vai acontecer. A gente parece que não está preparado para isso. Então quando ela chegou para mim para falar que conseguiu, né, super animada com relação ao trabalho, falei, meu Deus, minha filha cresceu, né? O final de semana que eu tenho para curtir, para sair, para viajar, e aí? Não tenho mais? Então acabou? Porque durante a semana eu não consigo, porque eu trabalho, ela estuda. Final de semana que eu teria essa possibilidade, ela vai estar trabalhando. Então, ou seja, não tenho mais minha filha. Então, meus queridos, isso realmente mexeu comigo, né? E me fez realmente refletir sobre isso, que nós vivemos a nossa vida sem pensar dessa forma. E não pensando dessa forma, a gente vai agindo de uma forma como agindo de qualquer forma, falando de qualquer forma, sendo ignorante, perdendo tempo com coisas banais. Não precisaria ser dessa forma. Eu conversei recentemente com uma pessoa aqui da igreja, e foi uma reflexão e um depoimento muito emocionante que ela trouxe, falando do esposo dela que faleceu já há alguns anos. E aí ela falava, mas ela falava chorando, sabe? Com muita emoção, falando que ela queria tanto ter a oportunidade de voltar atrás, para ela fazer totalmente diferente daquilo que ela fez. Porque por muitas vezes, o esposo dela, no qual gostava de ficar o final de semana na chácara, no mato, e ela não gostava de chácara, ela não gostava de mato,
ela falava não. Muito tempo, várias vezes, ele chamava ela para ir, vamos comigo na roça, vamos lá comigo. Ela não ia, ela ficava em casa. Às vezes ele pedia para ela fazer uma comidinha, ela falava não. E hoje ela fala, mas ela fala com um sentimento, sabe? Porque o esposo faleceu. E ela falava assim, como eu queria ter a oportunidade de voltar atrás, de fazer realmente diferente da forma como eu fiz. Como eu queria ter ele ao meu lado. Como eu queria ter momentos com ele. Eu queria tanto ter um momento com ele, mas agora eu não tenho essa oportunidade. Meus queridos, que a gente não precise passar por isso, para realmente que a gente dá valor para o nosso cônjuge. Que a gente não precise realmente passar por isso, assim como essa pessoa passou, para a gente dar valor em vida. Nós sabemos que vai acontecer, mas agimos de uma forma como se nunca fosse acontecer. A palavra de Deus diz que a vida é como uma neblina, que ela vem e ela logo se dissipa. Como eu quero terminar o ano de 2025? Como eu quero que esteja o meu casamento? Melhor como nunca antes, não é verdade? Então, se me perguntarem como está o meu casamento hoje, eu tenho que dizer, melhor como nunca antes, que é o tema do nosso retiro de casais. Se me perguntarem lá no final de dezembro, como está o nosso relacionamento conjugal, eu tenho que dizer, melhor como nunca antes. Mas vai depender da gente, vai depender da gente. Mudanças são necessárias. Tem gente que se casa e quer continuar agindo como se fosse solteiro. Tem gente que não entende que um elogio, um carinho é importante ao marido, à esposa. Não é verdade? Meu pai carentão que precisa ali de cafuné, de abraço. Minha mãe teve que entender isso, né, mãe? Tempo de qualidade. Se não der isso, se não oferecer ao outro aquilo que ele tem de necessidade, o casamento tende a o quê? De ir mal a pior. Por um detalhe que faz toda a diferença. Deus está falando ao seu coração? Então, repita comigo, eu preciso mudar. Amém. Várias situações a gente vê que ou muda ou morre. Não sei quantos aqui assistem Pesos Mortais, né? Pesos Mortais, Quilos Mortais, Quilos Mortais, eu gosto de assistir. E aí a gente vê aquela situação, né, dramática, aonde ou muda a alimentação, muda a forma de agir, ou morre, não é verdade? Ou muda, ou morre. Viciados em drogas, ou muda, ou morre. Levar uma vida sedentária, ou muda, ou morre. Agir no casamento de uma forma que está desagradando, ferindo e machucando o outro, ou muda, ou o casamento morre. Nós temos uma média de 80 divórcios no Brasil todo ano. 80 mil divórcios no Brasil todo ano. Por que esses casamentos acabam? Por vários motivos, por várias situações. E talvez essas situações estejam acontecendo no seu relacionamento conjugal. Se não fizer nada, se não tivermos disposição para a mudança, um coração ensinável, podemos fazer parte dessa triste estatística. Mudança é difícil, mudança não é fácil não, mas o homem da mudança está aqui nesta noite. O homem da mudança está aqui nesta noite. Meus queridos, tem mudança que se formos querer fazer sozinhos, nós não conseguimos. Imagine, você se mudar de uma casa para um apartamento no 3º andar, sem elevador, sozinho. Você consegue? Sim ou não? Não consegue. Vai se arrebentar todo e não vai conseguir. Do que nós precisamos? De ajuda. Então, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda para quem? Primeiramente, você pode pedir ajuda para pessoas confiáveis que querem o seu bem.
Pessoas que estão passando por problemas no relacionamento, de repente começam a desabafar e falar para todo mundo. Para falar para pessoas que está com um casamento pior do que o dela. Não vai ajudar nada. Precisamos pedir conselhos. Precisamos pedir ajuda para pessoas confiáveis que querem o nosso bem. Sabe aquele homem paralítico que precisava de uma cura, de uma libertação, e aí os amigos dele desceram ele ali, acamado na maca, na frente de Jesus. E por conta disso, aquele paralítico foi curado. Ou seja, pessoas, ajuda, peça ajuda, realmente para quem você confia. Você também pode pedir ajuda, além dos seus amigos aqui, você pode pedir ajuda para o melhor amigo de todos, que é o nosso Deus, amém? Pois não há nada impossível para Ele, Ele se faz presente em nosso meio. Seja sincero, abra o seu coração e diga: Pai, eu preciso mudar essa situação. Você pode colocar a mão no seu peito e dizer isso: Pai, eu preciso mudar essa situação, esse meu jeito, me ajuda, sozinho eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou gritando. Quando eu vejo, eu já estou agindo com brutalidade e ignorância, não tendo paciência. Sozinho eu não consigo. Pai, me ajuda, Senhor. Seja sincero ao Pai. Ele vai te ajudar, mas realmente abra o seu coração para a mudança. Às vezes você diz que você não consegue expressar o amor da forma como você gostaria. Você não consegue abraçar, você não consegue acariciar, você não consegue dar um carinho, você não consegue liberar palavras de afirmação, você talvez não consegue dizer um eu te amo. Peça ao Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda. Pedi para o Ministério de Louvor já ir se posicionando aqui. Peça ajuda ao Senhor. Para mudar, você precisa desapegar. Por vezes nós ficamos apegados. Nós ficamos apegados à nossa forma de agir, à nossa forma de ser. Nós precisamos desapegar. Então olha aí para o seu amado, a sua amada e diga: desapega. Desapega, meu amor. Desapega. Uma mudança verdadeira de dentro para fora. Não porque alguém está te impondo, mas porque você entende o benefício, a importância da mudança. Os israelitas estavam mudando, estavam rumo à terra prometida, Canaã, mas infelizmente eles queriam voltar ao Egito. Ou seja, eles não estavam convencidos, era algo obrigado, não de coração. E o que aconteceu? Morreram no deserto. Valeu a pena a mudança do Egito a Canaã? Para aqueles que não acreditaram, não. Mas para aqueles que acreditaram, com certeza, desfrutaram de algo muito melhor. Josué e Caleb agora estavam livres, vivendo e contemplando o melhor que Deus havia preparado para eles. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o seu relacionamento conjugal. Deus tem o melhor para a sua família. Mas estejam dispostos, abertos, com o coração ensinável. Não resista às mudanças. Nós temos vários exemplos bíblicos sobre mudança, aonde quem aceitou se deu bem e quem não aceitou se deu mal. A mulher de Ló, por exemplo, não aceitou a mudança, olhou para trás e virou estátua de sal. Se estamos vivendo o melhor momento, gata, no nosso relacionamento conjugal, é pela disposição de ter um coração ensinável, todos os dias, um coração aberto a mudanças. A pergunta é: quais são as mudanças que o Senhor quer que você tenha? Você deve provocar a mudança, ser intencional. A mulher do fluxo de sangue foi assim. Ela precisava de mudança, e ela foi atrás de quem a ajudaria nesse processo. Aquele que tem todo o poder. E Ele está aqui nesta noite. Mas você tem que assumir que precisa de mudança. Estar aberto,
a isso. Então, nesse momento, eu convido você a se levantar. Nós já estamos partindo para o final, mas antes, porém, Deus não colocou por acaso esse tema como uma nova série de mensagens, no qual nós estaremos trazendo nas próximas segundas-feiras, onde toda segunda-feira terá uma pessoa diferente ministrando uma palavra referente a um coração ensinável. Deus realmente não foi por acaso. Então Ele realmente tem algo aos nossos corações. Que nós realmente possamos abrir os nossos corações para ter um coração ensinável.